Deus salve a cidade de São Vicente, amém? Através das nossas vidas, através das nossas orações, através das nossas pregações, através do nosso louvor, através da nossa visão missionária, através do nosso testemunho e através do nosso relacionamento cristão. Amém? Graças a Deus, né? Queridos irmãos, é tão bom servir a Jesus. E o diabo tem trabalhado, o pecado tem trabalhado, às vezes as nossas vaidades têm trabalhado para nos afastar da comunhão com Deus. Não vamos perder tempo com coisa que não agrada a Deus. Vamos perder tempo com coisas que entristecem o coração de Deus. Vamos nos consagrar, nos dedicar ao Senhor. E olha, como é bom poder confiar no Senhor, no seu poder, na sua providência. Nós temos orado, nós temos clamado ao Senhor. E a nossa irmã Elisângela tem trazido agora uma notícia alvissareira para nós. Estamos clamando aí pela vida do Marcelo, o cunhado dela, sofreu um acidente de moto, estava em coma. Graças a Deus já está bem melhor, Deus ouvindo as nossas orações. Ele está em São Paulo e assim que for possível, já falei para a irmã Elisângela, estou à disposição para a gente falar da palavra de Deus, falar do Evangelho do Senhor Jesus e dizer para ele que ele, estando vivo, é um milagre, uma oportunidade que Deus está concedendo a ele, a igreja estando orando por ele. Então creia nisso, viva por isso, pelo Evangelho do Senhor Jesus, pela alegria, pelo prazer de pregar a palavra do Senhor Jesus. É muito bom poder viver uma vida cristã na essência da palavra. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite um texto que eu amo sobremaneira. Eu gosto muito da encíclica doutrinária, ou a carta do apóstolo Paulo, aos Efésios. É interessante que encíclica, porque é um tratado doutrinário em forma de carta. O apóstolo Paulo escreve essa carta aproximadamente no ano 60 depois de Cristo. E ele escreve possivelmente da cidade de Roma. E é considerada uma carta assim da prisão, porque ele estava aprisionado por amor ao Evangelho. E essa carta acabou sendo denominada Rainha das Epístolas. E quando ele aborda no capítulo 3 a questão da oração, do que ele fazia em favor daqueles irmãos a quem ele estava endereçando essa carta, é uma lição muito bonita, uma lição muito importante para as nossas vidas. Efésios capítulo 3, a partir do verso de número 13. Depois dele falar sobre a questão do corpo, do mistério do corpo, a questão da igreja, a questão dos irmãos estarem ali usufruindo da multiforme sabedoria de Deus, e como corpo de Cristo, como igreja, ele falando acerca das lutas dele, falando acerca das bênçãos do Senhor sobre esses irmãos, ele vai dizer no verso 13 o seguinte: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. E depois de dar essa palavra, ele, meus irmãos, ele inicia esta oração espetacular. Depois de dizer que os irmãos não deveriam desfalecer nas tribulações, porque nisso estava a glória que esses irmãos estariam recebendo da parte do Senhor, ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus.
Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aqui nós temos uma receita de obediência e adoração. Aqui nós temos uma receita de maturidade cristã. É um texto lindo, sensacional, espetacular. Quando eu tenho compreensão como discípulo, como servo do Senhor, que eu devo ao Senhor obediência e adoração, que eu devo desenvolver e procurar a maturidade cristã para a minha vida, eu entendo, à luz daquilo que o apóstolo Paulo apresenta nessa oração, eu entendo que, em primeiro lugar, quando eu desenvolvo essa questão, essa consciência de obediência e adoração ao Senhor, e de que desejo realmente maturidade cristã para a minha vida, eu vou estar prestando a devida reverência a Deus. Esse é o ensinamento do apóstolo Paulo para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas. Quando nós pensamos em obediência e adoração, pensamos num desenvolvimento espiritual, numa maturidade cristã, nós prestamos a devida reverência a Deus. Ele vai dizer no verso 14, depois de ter abordado a questão das tribulações, em que os irmãos não deveriam desfalecer diante dessas tribulações, ele vai dizer: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele está dando a receita de que aqueles irmãos deveriam seguir o exemplo dele, de que deveriam estar prestando a reverência ao Senhor. Ajoelhar-se diante do Senhor significa reverenciar o Senhor. É o reconhecimento da soberania de Deus sobre as nossas vidas. Ele está dizendo: por esta causa, por esse motivo, por essa razão, eu dobro os meus joelhos diante do Pai. Ou, como diz a versão que eu estou lendo, eu me ponho de joelhos diante do Pai. E é muito importante ajoelhar-se diante do Pai. É muito importante ajoelhar-se diante de Deus. Aquela frase que eu gosto muito, que o homem nunca é tão grande como quando está ajoelhado diante de Deus. E que o homem caminha mais longe quando o homem caminha ajoelhado diante de Deus. Como faz bem ajoelhar-se diante do Senhor. Como faz bem poder prestar reverência ao Senhor. E Paulo tinha autoridade para falar sobre esse assunto. Paulo tinha autoridade para dar essa orientação, porque era submisso ao Senhor, era reverente ao Senhor, tinha prazer em dobrar os seus joelhos diante de Deus, do Pai Celestial. E nós precisamos desenvolver também essa questão tão importante, esse hábito tão importante, e muito mais do que hábito, devemos estar nos estimulando nessa reverência, que na realidade é uma demonstração de obediência e adoração ao Senhor. Mas eu aprendo também, à luz dessa oração de Paulo em favor desses irmãos tão queridos, eu aprendo que, além de prestar a devida reverência a Deus, ele reconhece a soberania total e completa do Criador. E ele vai dizer no verso 14, que ele se colocava de joelhos diante do Pai, mas ele declara no verso 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Ele reconhece a soberania de Deus como Criador, em que o universo reconhece a grandeza de Deus, o céu reconhece a grandeza de Deus, a terra reconhece a grandeza de Deus. E é aquela questão muito importante. Nós reconhecemos a grandeza de Deus? Você realmente reconhece a grandeza de Deus? Você dá importância à grandeza de Deus? Você dá valor à grandeza de Deus?
E Deus, ele é tão grande, mas ele é tão grande, mas ele é tão grande, que ele cabe dentro dos nossos corações. Gente, isso é fantástico. Ele é tão grande que ele tem o poder de caber dentro dos nossos corações. Isso é fantástico, porque ele diz: eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Seja lá os anjos no céu, seja a família em África, seja a família em Itália, seja a família em Alemanha, em Argentina, seja a família aqui no Brasil. Soberania de Deus como Criador. E saber que como nós cultuamos ao Senhor aqui nessa noite, tantas outras famílias, tantas outras igrejas de nosso Senhor e Salvador Jesus que compõem a grande igreja universal do Senhor Jesus, cultuando, engrandecendo o nome de Deus nesse instante. Amém? Mas é interessante que ele vai declarar que nessa obediência e adoração em oração ao Senhor, vai haver a revigoração espiritual. Ele vai dizer no verso 16, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Aquela ação espiritual, aquela ação sobrenatural, miraculosa e maravilhosa de Deus, trabalhando o interior do ser humano. Isso é fantástico. Fortalecidos o homem interior, sendo revigorado pelo Espírito de Cristo. O meu homem interior sendo revigorado pelo Espírito do Senhor Jesus. O seu homem interior sendo revigorado pelo Espírito de Cristo. Você, minha irmã, também com a sua natureza interior sendo revigorada pelo Espírito de Cristo. Isso é fantástico. Quando nós pensamos nessa palavra de Paulo para esses queridos irmãos, que é a palavra do Espírito Santo para as nossas vidas. Fantástico, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Isso é fantástico, porque quando eu tenho essa compreensão, quando você tem essa compreensão, quando nós temos essa compreensão, nós vamos viver para servir ao Senhor, e não haverá espaço para outra coisa senão viver para servir ao Senhor. Não haverá espaço para conversa que não agrada ao Senhor, não haverá espaço para comportamento que não agrada ao Senhor, não haverá espaço para comportamento que escandalize quem deseja servir ao Senhor, mas haverá tão somente a ação do Senhor nas nossas vidas e saber que seremos instrumentos das mãos de Deus. Essa oração do apóstolo Paulo é uma oração para a minha vida, para a sua vida, para as nossas vidas, não somente para aqueles irmãos daquele momento, daquela ocasião. Era uma oração para aqueles irmãos? Sim, era uma oração para aqueles irmãos, mas era uma oração também para nos ensinar, para nos exortar, para nos admoestar que nós podemos viver uma vida de comunhão com o Senhor. Quando nós pensamos nessa questão de obediência e adoração, de maturidade cristã, prestando a devida reverência a Deus, reconhecendo a soberania do Criador, permitindo a revigoração espiritual do Senhor, nós vamos entender que tudo isso é alicerçado em amor, e que as nossas vidas são alicerçadas por Cristo em amor. Verso 17, ele vai dizer: e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados, alicerçados em amor. Quando nós pensamos em fé,
Fé está ligada ao amor. Quando nós pensamos no amor, o amor está ligado à fé. Nós temos fé em Cristo, nós temos fé em Deus, porque nós amamos a Deus. Nós acreditamos em Deus. E por que nós amamos a Deus? Porque nós cremos em Deus. Eu tenho fé em Deus, eu creio em Deus, eu vou amar a Deus. Eu tenho fé, eu creio em Cristo, eu vou amar a Cristo. Eu amo a Cristo, eu amo a Deus porque eu creio em Cristo, porque eu creio em Deus, eu creio na ação de Deus, na ação de Cristo na minha vida. E se você ama o Senhor, você crê no Senhor. Se você crê no Senhor, você ama ao Senhor. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Como foi prazeroso, como foi revigorante poder atender o nosso irmão Rabelo antes do culto. Irmão Rabelo feliz da vida, dizendo que havia encaminhado um rapaz para o centro de recuperação de um aluno nosso lá do seminário, do nosso irmão Haroldo, que deu seu testemunho belíssimo aqui no púlpito da igreja. Irmão Rabelo feliz da vida, porque ele numa atitude de amor, esperando que o Espírito Santo esteja revigorando a vida daquele jovem, seja tratado não somente pelo irmão Haroldo, não somente por aqueles que estão naquele centro de recuperação, mas sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus, que há de desintoxicar aquele jovem, libertar aquele jovem que foi encaminhado para o centro de recuperação e libertar das drogas, e libertar das mazelas espirituais. Isso é uma atitude de amor. Quando nós assumimos esse compromisso de viver pelo Senhor, de viver para o Senhor e de procurar ajudar aqueles que necessitam também da ajuda do Senhor. Eu recebo do Senhor essa bênção, mas eu compartilho essa bênção com quem precisa, com quem necessita. Isso é maravilhoso. A vida cristã sendo alicerçada em amor. E ele vai dizer no verso de número 18, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, ele vai dizer no verso de número 19. Que coisa maravilhosa, porque eu posso conhecer com vocês. Quem são os santos? São aqueles que são separados do pecado. Aqueles que são membros da família de Deus. Aqueles que reconheceram que Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida eterna. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados e que com a boca confessaram a Cristo como Senhor e com os seus corações creram que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E aí ele vai falar sobre essa questão, compreender com todos aqueles que são membros da igreja do Senhor Jesus. Compreender o quê? Compreender qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade do amor de Cristo. É interessante que há um comentarista que declara que aqui nós temos as 4 dimensões insondáveis do amor de Cristo. As 4 dimensões insondáveis do amor de Cristo, ou as 4 extremidades da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus, que ficou vazia, até porque depois o túmulo também onde Jesus foi colocado ficou vazio. Porque o antigo morador mudou-se para o andar de cima. E quando nós temos essa compreensão, quando Paulo vai dizer para aqueles queridos irmãos, a fim de compreender com todos os santos qual é a largura. Qual é essa ideia de largura? Que abrange a todos indistintamente. Abrange a todas as pessoas indistintamente. Até porque o Senhor não faz acepção de pessoas, Romanos capítulo 2, verso 11. Mas quando ele fala, compreender também qual é o comprimento, qual é a ideia de comprimento? Abrange a todos os tempos, abrange a todos indistintamente, mas abrange também todos os tempos. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é o eterno presente. Nós temos essa compreensão de passado, presente e futuro. Para Deus é o eterno presente.
Então abrange todos os tempos, até mesmo porque é aquela declaração maravilhosa de que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e o será para sempre. Interessante que eu fui aluno do pastor Davi Gomes. É verdade, Átila, fui aluno de Davi Gomes. E Davi Gomes chegava na sala de aula, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, 1986. Sabe o que é isso? 1986. Eu no seminário, magrinho, namorando a Néia, magrinho, mas sempre bonitinho. E Davi Gomes chegava na sala de aula, aquele jeitinho dele, e dizia: Jesus não mudou, Jesus é o mesmo, quem mudou foram os homens. E é verdade. Jesus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Aquele Jesus que curava, que libertava, que abençoava, é o mesmo que cura, que liberta e que abençoa. É o mesmo que vai continuar curando, libertando e abençoando, mesmo depois de nós sairmos aqui do planeta chamado Terra e seguirmos para as mansões celestiais. Essa ideia de que o Evangelho alcançou no passado, o Evangelho alcança no presente, o Evangelho vai alcançar no futuro. Porque é a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo, é o Deus que não está preso ao relógio, é o Deus que não está preso ao tempo, mas é o Deus que age constantemente. E quando ele vai falar da altura, é a ideia de que estendeu-se até o céu para trazer o Filho amado, esvaziado de sua majestade. Desceu do céu para onde também vai levar a sua igreja. Isso é maravilhoso. Largura, comprimento, altura, profundidade, suportou sofrimento infinito para expiar os nossos pecados, para nos livrar de todo o pecado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades espirituais, as nossas mazelas, os nossos pecados. Ele suportou a afronta por amor a nós. E aí Paulo vai dizer de forma maravilhosa, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Quando eu estabeleço, vou obedecer e vou adorar, e quero maturidade espiritual, maturidade cristã para a minha vida, eu vou receber essa bênção da parte do Senhor, eu vou ter comunhão com o Senhor, e eu vou compreender a ação do Senhor, e não somente vou compreender, vou ter prazer nessa ação do Senhor na minha vida, e vou pregar essa ação do Senhor para os outros, e vou anunciar o Evangelho do Senhor, para que os outros também venham a experimentar essa bênção que eu tenho experimentado em minha vida. E eu vou abrir mão disso, por causa do pecado, por causa da prostituição, por causa da mentira, por causa do sexo fora do casamento, por causa do adultério, por causa da corrupção? De jeito nenhum. Porque são coisas que levam para o inferno, são coisas que levam para uma desgraça familiar, para uma desgraça pessoal. Quando conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, permite com que eu tenha plenitude espiritual. Eu não vou abrir mão disso. Olha, é tão fantástico quando a gente está no seminário e que a gente percebe alunos que eram escravos de Satanás, que eram marionetes nas mãos do diabo, e que dão seus testemunhos espirituais em sala de aula. Nós ficamos emocionados, porque pessoas que são libertas das garras de Satanás
estão se preparando para o ministério pastoral, se preparando para o ministério missionário, se preparando às vezes para o ministério de adoração, de louvor, de cânticos na igreja. Isso é fantástico, meus irmãos, isso é maravilhoso. E eu falo com os alunos, dá vontade de sair levando todos vocês para darem seus testemunhos na igreja. E quando nós temos essa compreensão de que nós somos abençoados por Deus, quando nós estabelecemos dobrar os nossos joelhos diante de Deus, prestando a devida reverência a Deus, reconhecendo a soberania do Criador, permitindo a revigoração espiritual em nossas vidas, alicerçando as nossas vidas em amor, compreendendo a dimensão do poder de Cristo, recebendo do Senhor entendimento e plenitude espiritual, conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E quando nós temos essa atitude da oração do apóstolo Paulo, nessa encíclica doutrinária, ou nesse tratado doutrinário, quando nós temos esta palavra, nessa encíclica, agora saiu, doutrinária, nós vamos glorificar com entusiasmo o nome de Cristo. Ora, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando você, em obediência e adoração, se dobra seus joelhos diante de Deus, diante do Pai, quando você presta a devida reverência a Deus, quando você reconhece a soberania do Criador sobre a tua vida e sobre todo ser humano e sobre todo o universo, quando você permite a revigoração espiritual no seu homem interior, na sua natureza interior, quando você estabelece alicerçar a sua vida em amor, quando você compreende a dimensão do poder de Deus, do poder de Cristo, quando você compreende a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, quando você adquire entendimento e plenitude espiritual, você vai glorificar o nome de Deus. E você vai glorificar o nome de Deus com entusiasmo. Você vai glorificar o nome de Deus, o nome de Cristo com alegria. E saber que você tem esse poder. Saber que você tem essa capacidade de, como instrumento nas mãos do Espírito Santo, resplandecer a luz de Cristo e glorificar o nome de Deus e encher o coração de Deus de alegria. Agora eu pergunto a você, por que Deus tem falado comigo? Será que as minhas atitudes estão glorificando ao Senhor? Será que realmente eu tenho sido obediente e tenho sido um adorador? Será que realmente obediência e adoração tem sido uma palavra de ordem na minha vida como servo, como discípulo? Será que obediência e adoração tem sido uma palavra de ordem para a tua vida como servo, como serva do Senhor, como discípulo de Cristo? Ou será que existem coisas ainda que eu preciso deixar, que eu preciso entregar, para que o Senhor seja completamente glorificado na minha vida?
É interessante que essa tem sido uma palavra do Senhor para essa igreja. Para que haja maturidade, para que haja comprometimento, para que haja envolvimento, para que haja crescimento espiritual. Abaixe a sua cabeça. Olhe para dentro de você. Faça como Isaías, na experiência que ele teve no templo, cultuando ao Senhor. Quando o Senhor falou com ele, ele olhou para o seu interior. E ele confessou os seus pecados ao Senhor. Quando ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. E depois que Isaías confessou diante do Senhor, o Senhor purificou os lábios de Isaías e levantou Isaías como um grande profeta. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, confessando os nossos pecados, consagrando as nossas vidas, o Senhor nos purifica e o Senhor nos levanta, e nos levanta como instrumentos nas mãos potentes e poderosas dele. E ele tem alegria, ele tem prazer em nos usar, em nos abençoar. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado por essa oração do apóstolo Paulo, na epístola, na carta aos Efésios, no capítulo 3. Quando ele fala no verso 13, que os irmãos não deveriam estar desfalecendo ali por causa das tribulações. E quando ele inicia no verso 14, aquela oração dizendo que por esta razão ele se colocava de joelhos perante o Senhor, ó Deus. E ele vai encerrar no verso 20, no verso 21, falando sobre a questão do teu nome ser glorificado, ser exaltado, ó Pai. E que aquilo que ele falou para aqueles irmãos em Cristo seja uma realidade também para as nossas vidas. Porque, ó Deus, o Senhor nos concede muito mais do que aquilo que pensamos ou pedimos, segundo o poder do Senhor que opera em nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor esteja operando em cada coração nesse instante, a começar no meu coração, ó Deus. Que o Senhor esteja atuando, trabalhando, ó Deus, no coração de cada um que está aqui nessa noite. Coisas que nós precisamos entregar para o Senhor, coisas que nós precisamos abrir mão, pecados que precisam ser confessados, ó Pai, e que pecados sejam confessados nesse instante ao Senhor. Ó Deus, que vidas sejam quebrantadas agora ao Senhor, que vidas estejam se consagrando ao Senhor. Talvez existam pessoas aqui que precisem de uma libertação espiritual, que o Senhor conceda essa libertação espiritual. Ó Deus, existem pessoas que precisam renunciar a práticas que não agradam ao Senhor. Talvez existem pessoas aqui envolvidas com a mentira. Talvez existam pessoas que estão envolvidas com corrupção. Talvez pessoas que estejam se envolvendo com sexo fora do casamento. Ó Deus, liberta em nome do Senhor Jesus de todas essas práticas que não são do teu agrado. Talvez uma outra prática que não seja do teu agrado, mas que estejam cometendo, que estejam fazendo no dia a dia, que o Senhor esteja agindo, que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja santificando o viver de cada um aqui nesse instante, ó Pai. Em nome de Jesus. Que cada um esteja agora, Pai, confessando os seus erros. Cada um que está aqui nessa noite, Pai, esteja dizendo para o Senhor: eu quero ser um servo melhor,
Eu quero ser uma serva melhor. Eu quero fazer muito mais para o louvor da tua glória. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Pai. Abençoa a tua igreja. Abençoe cada vida que está aqui nessa noite, nesse instante. Abençoe cada família aqui representada, ó Deus. Abençoe aqueles que estão nos assistindo pela internet também. Abençoa poderosamente em nome do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, Pai. E consagra as nossas vidas ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Quero convidá-lo a ficar de pé. Vamos cantar mais uma vez o cântico Me Derramar. E ao final desse cântico, o pastor Átila vai estar impetrando a bênção apostólica. Viva para Jesus. Se dedica a Jesus. É tão bom servir a Jesus. É tão bom ver você aqui nessa noite louvando a Jesus, glorificando a Jesus. É muito bom. Vamos ficar de pé? Vamos cantar? Me derramar. Pode passar a letra aqui? A letra está aqui. Eis-me aqui outra vez. Diante de ti abro o meu coração. Meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras sem mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. Me derramar, dizer que sou grato. Me derramar, dizer que és famoso. Mas eu queria que nós cantássemos assim, como que fazendo realmente uma oração ao Senhor. Fazendo uma declaração de amor ao Senhor. Cante sentindo essa música. Louvando ao Senhor. Queria convidar vocês a ficarem de pé também. A cantarem com alegria essa música. Convidar você que pode estar de pé. Cante essa música agora com alegria. Como que fazendo uma oração ao Senhor bem suave. Dizendo que você realmente deseja se derramar, se quebrantar diante do Senhor. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade liberta meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu amor, tu escutas e fazes cair
bondade liberta meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. Que você tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus. Átila, impetre a bênção apostólica, querido. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, o amor profundo, insondável de Deus nosso Pai, as consolações, o investimento, a unção do seu Santo Espírito, esteja conosco, meus irmãos, com os nossos irmãos espalhados agora pelo Brasil e pelo mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paz.